Pessoal, então, boa tarde, espero que todos estejam muito bem, muito seguros, né? Vamos iniciar, então, nossa aula de julgamento. Deveria ser aula prática, né? Mas não vai ser ainda, porque foi aprovado, né? Finalzinho de semana, do final de semana passado, na sexta-feira, que foi apreciado, então, o plano de atividades práticas, e aí foi liberado. Então, a gente pode começar a fazer as aulas práticas, então, tá certo? Então, por esse motivo que a gente, então, vai só... Acredito que na próxima aula a gente vai ter aula prática, mas para a gente não ficar adiando muito, eu já vou começar, então, a parte de gado de leite, e aí, nas próximas aulas, a gente já faz as práticas já de gado de corte, ok? Só para a gente não perder muito tempo aqui, senão a gente fica perdendo muito tempo. A gente só está antecipando algumas aulas aqui, tá? Vou começar a apresentar, então. Um segundo aviso, o Iago pediu que abrisse para ele, reabrisse as sabatinas 3 e 4. Ele teve um problema, parece que, sei lá, alguma coisa, ele não me explicou lá, mas agora eu não lembro tanto. E aí eu reabri, então quem não fez as sabatinas 3 e 4, quiser aproveitar, já está aberto até o dia 2, tá bom? Deixei aberto para ele lá, para ele poder resolver essas sabatinas lá. E então, quem não fez, pode correr lá e fazer, tá certo? Bom, então, vou começar apresentando aqui. Nós vamos iniciar hoje, então, já a parte de gado de leite, tá? Julgamento de gado de leite. E aí, nós, né, como no gado de corte, a gente começa falando um pouco sobre as raças e depois a gente passa mais propriamente para a parte de julgamento, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre raças, né? Algumas raças e alguns cruzamentos em gado de leite. Eu acho que eu não vou conseguir terminar essa aula toda em uma aula. Acho que a gente vai ter que passar para a próxima aula depois, a continuação dessa parte de raças aqui, tá bom? Fiquem à vontade para parar quando precisarem de perguntar, tá bom? Bom, então, a gente vai começar, né, com as raças europeias para produção de leite. Vocês vão ver que tem muito mais raças taurinas do que zebuínas especializadas na produção de leite, né? Então, nós vamos começar aqui com essas raças europeias e depois a gente passa para as raças zebuínas e os cruzamentos, tá? Essa raça aí, alguém arrisca falar qual é o nome dela? Alguém conhece essa raça? Já viu essa raça de perto alguma vez? Eu acho que é holandês vermelho. Holandês vermelho. Quem falou? Foi eu, Holmes. Holmes. Então, alguém mais acredita que seja um holandês vermelho, pessoal? Bom, galera, não é holandês vermelho. E eu vou explicar por que não é. Embora ela pareça demais com o holandês vermelho, vocês vão ver que ela tem uma cabeça muito semelhante à cabeça da Jersey e também ela tem essa parte, principalmente aqui a parte da bacia aqui, né, onde os ossos do isquio e do ilho, né, muito parecido também com a Jersey, né, e não é uma raça que atinge, embora ela atinja tamanhos elevados, não é uma raça que seja tão grande quanto a holandesa. Essa raça aí é a Ayrshire, certo? É uma raça que, inclusive, tem aqui no Brasil, tá? É uma raça de gado leiteiro muito importante, né? Produção nacional nossa, produção média nacional nossa é de em torno de quase 4 mil litros de leite, né? Ela tem um pouquinho mais de gordura no leite do que a própria raça holandesa. A raça holandesa vai ter ali próximo de 2,9%, 3% de gordura. Isso se dá principalmente por causa da diluição, né? Do efeito de diluição, né? Por causa da água do leite, né? E é uma raça que descende lá do gado escocês, tá certo? Uma raça mais inglesa, tá? Principalmente ali nas origens ali, né? No Reino Unido, tá?
É uma raça muito boa para a fabricação de queijos, né? Então, é considerada a melhor raça queijeira inglesa aí, né? Por causa dessa quantidade de gordura, raças que têm maiores quantidades de gordura têm essa grande característica de serem mais apropriadas para a produção de queijos, tá? E aí, o que acontece? Uma coisa que a gente vai ver depois é que o tamanho do glóbulo dos ácidos graxos é muito importante para a produção de manteiga, por exemplo, né? E a produção de queijo também. Raças que possuem, né, os glóbulos de ácidos graxos pequenos, normalmente eles são mais claros, mais próximos do branco. É o que acontece, por exemplo, com essa raça. Então, o queijo e a manteiga, quando produzido desses leites, tem uma tendência a ser uma manteiga mais clara, mais branquinha, tá? Isso quanto natural, né, galera? É lógico que na indústria, vocês podem pegar aí, por exemplo, na casa de vocês, faz um exercício aí, mas, né, pelo menos o pote de manteiga que eu tenho aqui em casa tem escrito, né, que eles usam corante para que ela fique, né, um pouco mais amarelada, né? Então, eles usam, então, alguns corantes aí para que ela fique amareladazinha, mas normalmente essas raças, né, principalmente a Ayrshire, por exemplo, a mesma holandesa, elas têm uma tendência a ter uma gordura, né, um pouco mais branca, tá? E essa aí? Agora que todo mundo errou a primeira, fica um monte de gente com medo de falar qual que é essa, né? Que raça é essa? Holandês? Esse é holandês. Esse é o gado holandês. Vocês estão com medo, né? Porque errou primeiro. Mas esse é o gado holandês, tá certo? Essa é holandês preta e branca, mas a vermelha e branca também tem a mesma condição. Também conhecido como Holstein, né? Então, nem sempre você vai ver. No Brasil mesmo que a gente chama de holandês, né? Mas no resto do mundo inteiro chama Holstein a raça, né? Então, ela tem essa variedade, né, preta e branca, e ela pode ser também da cor vermelha e branca, tá certo? O que muda é apenas um gene, é um gene da cor da pelagem, tá? Não há diferença em relação à produção, embora as pessoas prefiram muito mais o preto e branco, principalmente por causa de questões climáticas, né? O preto e branco ele acaba sendo um pouquinho mais resistente a algum nível de calor, de insolação, devido à, né, cor preta e branca mesmo, né? Em relação à cor vermelha, tá? É lógico, sem sombra de dúvida, a raça maior produtora de leite, com maior potencial de produção de leite, né? E quando falando em raça, tá, galera? Embora nós temos, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a Girolando, que tem gente que chama de raça, tem gente que chama de cruzamento, tá certo? Mas se a gente for pensar em raça pura, né, raça original, né, sem ser uma raça sintética, é a que tem maior potencial para a produção de leite, né? Embora tenha essa alta produtividade, também exige mais, né? Então é um animal muito mais exigente em relação a manejo, nutrição, né? É um animal que vai muito melhor quando confinado, estabulado, do que colocado a pasto, né? Tem alguns problemas de aprumos, de resistência, né? Porque o animal ele foi desenvolvido, vamos falar assim, né? Foi selecionado, né? Como o próprio nome fala, na Holanda, né? Lá no norte da Europa, regiões muito pouco acidentadas, com a condição de, né? Vamos falar assim, com uma nutrição excelente, com leguminosas muito nutritivas, né, capins muito mais nutritivos, tá certo? Por isso, então, que ela acaba sendo um pouco mais exigente quanto, né, às condições brasileiras. É lógico que nós temos animais aqui no Brasil há tanto tempo que já está muito bem adaptado ao nosso clima, né? Mas mesmo assim é um animal que não consegue caminhar distâncias longas para comer, igual, né, por exemplo, as raças
zebuínos fazem tranquilamente. É um animal que em regiões acidentadas, por exemplo, onde eu estudei, em Viçosa, região lá é também uma bacia leiteira muito importante no estado de Minas Gerais. E a região muito acidentada. Então, lá, o gado holandês, né, a raça Holstein, ela tem uma dificuldade muito grande, porque são regiões muito acidentadas, né, muito morro. O animal não é um animal que tem, né, condições de ficar subindo e descendo o morro tranquilamente. É um animal que tem maior dificuldade com relação a prumos, tá certo? Cascos mais fracos. Então, tem essas desvantagens. Agora, como vantagem, né, tem aí uma produção de leite variando de 6 mil a 10 mil quilos, né, a produção nacional, né, quando ajustada para 305 dias. Galera, sempre ajustado para 305 dias, tá? 305 dias é a base, tá certo? Se você olhar bem nas raças zebuínas, não dá 305 dias de lactação, né? Dá 280, 290, aí a gente tem que ajustar para 305. Às vezes a holandesa que passa, e a gente ajusta também, tá? Então, no Brasil, né, nós temos aí em torno de 1.700.000 animais registrados, né? 800 mil desses animais são vivos, representa mais de 80% dos animais de aptidão leiteira, embora tenha que tomar muito cuidado, porque no Brasil hoje tem em torno de 220, aproximadamente 220 milhões de bovinos. Desses 220 milhões de bovinos, acredita que próximo de 180 milhões até 190 milhões ou até 200 milhões, aliás, desculpa, de Nelore, né? Então, sobra pouco para a raça holandesa. Então, se você pegar aí Nelore e holandês, acaba quase que todo o gado brasileiro, tá certo? Foi introduzido aqui lá em 1500 ainda, né? 1532, onde hoje é o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, né? A capitania de São Vicente. E Minas representa, então, 25% do rebanho nacional, é o estado que mais cria essa raça holandesa, né? E principalmente porque algumas regiões conseguem dar isso que ela precisa, aquela região, principalmente aquelas regiões mais ao sul de Minas, que são regiões mais frias, que conseguem ter alta produtividade e também com um manejo melhor e nutrição um pouco melhor também. Lembrando que é um animal extremamente exigente, né? E essa raça aí, quem conhece? E aí, na variedade vermelha, eu já expliquei para vocês lá da holandesa que só mesmo muda um gene da cor. E essa aí? Vamos ver se vocês estão bons de gado. Quem saberia dizer? Pardo suíço, né? Essa raça Schwyz, aqui no Brasil é conhecida como pardo suíço, mas nos outros países, né, a raça Schwyz, né? Então é uma raça, inclusive é uma raça de corte também, né? Então tem ela variedade de leite, produção de leite, mas pode ser também, né, usado para corte, tá? Então, essa aí, por exemplo, olha só, um touro, né, pardo suíço, que pode ser tranquilamente considerado um touro de corte também, tá? Por isso. Então, é um animal também, talvez a quarta raça, desculpa, mais criada aqui no Brasil, tá certo? Produção de leite muito boa, embora já teve muito mais fama no Brasil, hoje nem tanto, mas é uma produção de leite extremamente boa, 6.432 quilos de leite, né, ajustado aí para 305 dias, é muita coisa isso aí, tá? Os primeiros animais chegaram aqui bem no início de 1900, e é um animal que tem resistência, certo? Embora é um animal europeu, mas apresenta casco forte, né? Pernas um pouco menor, é um animal também de estatura um pouco menor, mas é resistente, tem bom aprumo, tem algum nível de rusticidade, né? É adaptado ao calor, ela aguenta calor, tá? Então aguenta o calor aqui do Centro-Oeste, por exemplo. Tem boa fertilidade, longevidade, bons ligamentos de útero. Mas, como a raça holandesa é extremamente famosa, muita gente não dá bola para o gado suíço. E ele é um animal interessante, principalmente para quem tem interesse de... E aí a gente começa a pensar principalmente em pequeno produtor, né? Pequeno produtor, médio produtor também, mas mais pequeno produtor,
que ele tem interesse da venda de machos, né, para o abate. Então, ele dá, né, a raça pardo suíço, ela consegue, então, fornecer machos com boa capacidade de carcaça aí para abate, né? Então, tem sido usado em alguns cruzamentos aí, né? Principalmente porque ela tem um bom tamanho, um bom vigor, né? Alguns cruzamentos aí para formação de novas raças, tá certo? E também pode ser conhecida como raça bruna, tá? Não só suíço, mas também raça bruna, tá certo? E tem um leite de excelente qualidade, esqueci de dizer, tá? E essa aí, pessoal? Alguém sabe essa raça? Galera, essa sim era só uma pegadinha, isso aí é o holandês vermelho, tá? O holandês vermelho, ela é originária também da Holanda, mas mais dos vasos dos rios Mossa, Rena e Essel lá. Até a década de 80, o Brasil possuía o maior rebanho mundial, né, do holandês vermelho, né? E continua com as mesmas características do holandês preto e branco, aprunos, né, dificultosos, pouca resistência também, a média de produção é igual, exatamente igual da raça holandesa, preto e branco, tá bom? Olha só, desculpa, pessoal, era só uma pegadinha mesmo para saber se vocês estão bons aí de raça. E essa, quem conhece essa raça? Alguém já ouviu falar dessa raça aí? Bom, essa é a raça Jersey, né? Por isso que eu chamei a atenção para vocês observarem bem essa parte aqui ó, dos quartos traseiros da raça Jersey. É bem característico da raça, tá? Note que aquela Ayrshire parece muito com ela, essa parte traseira. É uma raça francesa, né? Uma raça de gado francês. É extremamente precoce, né? Em torno aí de 26 meses ela já está na produção de leite, tá certo? É uma raça longeva, ela consegue ter 10, 12 lactações durante a vida inteira, né? É de fácil aparição, mas é lógico, a gente tem que pensar no tamanho do touro que a gente está colocando, né? São animais muito dóceis, é uma raça muito dócil, principalmente adaptada a climas variados, ela suporta o calor nosso aqui, tá? É uma raça que aguenta esse calor, né? Produz aí, em média, né? Produção em média de 3.500 a 5.000 quilos de leite por lactação. Proteína dela, né, no leite tem 20% mais proteína, mais 15% de cálcio. Produz um queijo extremamente interessante devido principalmente aos ácidos graxos, né, os glóbulos dos ácidos graxos grandes, então ela vai produzir queijos mais amarelados, produzir manteigas mais amareladas. Percebe-se que é uma raça francesa, e por ser uma raça francesa, né, a França tem por uma das, né, tradições da raça, da França, desculpa, é a produção de queijos, e ela, então, é uma raça que foi muito utilizada para a produção de queijos, então, lá na França, tá bom? E aqui eu chamo a atenção para vocês uma coisa seguinte, vamos só parar um pouquinho essa ideia aqui de gado de leite, vamos só pensar numa galinha para produção de ovos. Qual que é o ideal de uma galinha da produção de ovos? O ideal para uma galinha da produção de ovos, né, uma excelente poedeira, ela tem porte pequeno, as galinhas pesam em torno de 1,5 kg ali, né, 1,4 kg. O que mais que a gente percebe? A gente percebe que é um animal que tem uma produção de ovos, né, bem alta, precisa produzir bastante ovos, né, para ser uma boa poedeira. Comer pouco, né? Vocês terem ideia, uma poedeira, né, industrial, ela consome em torno aí de 90 gramas por dia, mais ou menos, de ração, então come pouco, tá certo? E por que quando a gente pensa em gado de leite, né, a principal raça que nós utilizamos para gado de leite é de porte alto, consome muito, produz bastante, né? Mas por que a gente não tem a mesma maturidade para pensar
excelente poedeira, que tem que ter porte pequeno, comer pouco e alta produtividade, a gente também não teria que pensar na mesma coisa na produção de leite. Né? Por que uma vaca excelente produção de leite não teria que ter porte pequeno, comer menos e alta produção? Eu falo isso porque a GES atende a esse tipo de coisa. Né? A GES é exatamente a galinha poedeira, só que na produção de leite, que muita gente às vezes não pensa, o Brasil também não se percebe isso, né? Então, nós temos aqui na nossa pecuária nacional, pecuária leiteira nacional, tudo bem, né? É inegável a produtividade que a raça holandesa tenha, mas é um animal muito exigente, que come muito, né? E aqui eu tenho um animal extremamente longevo, aqui eu tenho um animal que come pouco, tá certo? Extremamente dócil, muito dócil, né? Embora o macho não, tá? O macho costuma ser o macho do Jesse um pouquinho mais nervosinho, mas a fêmea extremamente dócil, a vaca extremamente dócil, facilidade de aparição, tranquila, né? Ao passo que gado que o holandês, né, tem algum, né, nem sempre é tão fácil de aparição assim, vamos falar, né? É adaptado ao nosso clima, né? A raça Jersey tranquilamente vai bem ao nosso clima. Então, é uma raça que as pessoas não dão bola e ela é extremamente interessante, tá certo? E tem uma produtividade alta, né? Só para a gente ter aqui um comparativo, olha que interessante, né? Eu tenho aqui a média e o desvio padrão comparando raça Jersey e raça holandesa. É um trabalho até antigo, feito lá em 2006, mas olha interessante, olha a gordura da Jersey, ó, 4,10, enquanto a produtividade de gordura do holandês foi 3,09. Lembra que eu falei que o holandês ele é muito próximo de 3 ali, né? 2,9, 3 aproximadamente, né? E é 3, tanto para gordura quanto para proteína. Então, olha só, a gordura é superior, a proteína é superior, né? Proteína verdadeira também, olha lá. Caseína também tem mais, né? Mais porcentagem de caseína, mais porcentagem da proteína caseína, né? No leite. Nitrogênio não proteico é mais ou menos o mesmo tanto. Lactose, né? Açúcar do leite, mais ou menos o mesmo tanto. Tá certo? Então, tem muito mais sólidos totais a Jersey do que a holandesa, tá? E não entendo até hoje por que o Brasil não pensa como maior produtividade essa Jersey, tá certo? Se eu fosse pequeno produtor, eu queria criar animal da raça Jersey. Inclusive, eu propus aqui no IF que se utilizasse a raça Jersey para poder produzir aqui, né? Porque nós lá do IF temos problema de quê? Espaço, né? Nós não temos, né, a oferta de alimento todo ano. Aí a gente mantém, às vezes, raças holandesas muito grandes que consomem toda, né, vamos falar assim, toda a nossa forragem, e aí, às vezes, a gente fica com dificuldade. E chega nessa época agora, né, passa-se dificuldade, porque precisa, né, tratar o animal no confinamento. E a raça Jersey é uma raça excelente, pensando nisso, né? No Reino Unido, por exemplo, o número da vaca Jersey está cada vez aumentando ainda mais, né? E ela, como tem menor tamanho, tem menor recursos naturais, né? Gasta menos recursos naturais, libera menos CO2 também, tá certo? Existem rebanhos produzindo acima de 9 mil quilos, né, de produção de leite aos 305 dias, né? Ou até mesmo ultrapassando 10 mil quilos, né? E quando você vai comparar a raça Jersey em relação às outras raças, com relação à vida produtiva, o tempo que o animal ficou no sistema de produção produzindo, olha aí, ó, é inegável que ela seja muito maior do que as outras, né? Inegável, tá certo? Então, a que mais aproxima dela é a raça Ayrshire, que é uma raça já, vamos falar assim, uma raça bem rústica, junto com a pato suíço, mas muito superior à holandesa e à Guernsey, por exemplo. Tá bom? Então, é interessante, viu, galera? Começa a mudar um pouquinho essa cabeça de vocês. E essa aí? Não é holandês vermelho e não é Ayrshire. O que vocês acham que pode ser? Note que ela é bem parecida. Ela é bem parecida também. Puxa um pouquinho né, o jeito da Jersey, né?
uma raça menor. Essa aí, pessoal, é a Guernsey, tá? A raça Guernsey. Provavelmente vocês não devem ter ouvido falar muito dela, mas nós temos raça Guernsey aqui no país, tá certo? Produção dela também em torno de 4.500 a 6.000 quilos, com 4,5 a 5% de gordura. Olha que maravilha, né? É um animal descendente ali dos animais, né, dos bovinos do norte da Europa, né? Principalmente ali na Inglaterra, na Irlanda, ou mesmo na Alemanha, tá certo? Então, alta produção de gordura. Rapaz, uma produção de gordura de 5% de gordura, eu vou te falar, é difícil, tá? Raça, isso aqui chegando quase a mesma porcentagem de gordura de, por exemplo, de búfalo, né? Búfalo tem isso, né? 5,5%, 6% de gordura, né, no leite, certo? Produção de leite com alto teor de gordura, com glóbulos grandes. Então, se tem glóbulos grandes, você já sabe que vai produzir uma manteiga mais amarelada, vai produzir um queijo mais amarelado. É ainda mais rústica do que a Jersey, né? Em alguns casos, né? Mas exige alguma coisa, é um pouco exigente em determinadas situações, né? E suporta bem o clima quente. Tem boa adaptação aos trópicos, tá certo? Então, é uma raça interessante, tá? E essa raça aí não é Nelore preto e branco, tá? Não é Nelore pintado. Alguém já ouviu falar da raça normanda? Então, essa raça normanda, tá certo? Muito bonita, né? Eu adoro animais nesse padrão aí, preto e branco. Essa é a raça normanda, então, nós temos aqui a raça normanda, né, no Brasil. Ele pode ter a variedade mocho ou com chifre, lógico, né? Gado de leite a gente vai ser sempre mais moxa, né? Tem uma produção de leite extremamente interessante, em torno de 6.000 quilos, né? É muito bom. 4,18% de gordura, olha aí, uma raça também bastante manteigueira, né? Mas tem recordes aí acima de 8.500 litros de leite, né? É uma raça francesa, é a principal raça francesa, né? Produz alta proteína lá na França. Muitos dos queijos famosos que a França tem é dessa raça normanda, né? E aí tem vários queijos aí que a gente pode falar né, das raças, né, francesas que foram desenvolvidos, né? Mas é uma raça que tem que ficar atento, porque ela engorda muito facilmente, né? Então, muita gente utiliza essa raça, principalmente como dupla aptidão, né? Produção de leite e carne, usando os machos também para o abate, tá? Só que, porém, é uma raça de clima extremamente frio, não é muito adaptada aos climas trópicos, né? Aos climas tropicais. Então, para nós aqui, não adianta tanto, né? A não ser mais ao sul do país, tá bom? E essa, pessoal? Bom, essa aí é a cimental, né? A cimental é uma raça de dupla aptidão, né? Então, é uma raça que pode tanto ter produção de leite quanto produção de carne, né? Na Suíça mesmo, ela chega a ter em torno de 5.500 litros por lactação, com 4.000% de gordura, alta produção de gordura, né? O próprio nome cimental já vem de um vale lá, né? Na Suíça. Em alguns casos, ela pode ser usada até para tripla aptidão, que é leite, carne e ainda para trabalho, tá certo? Mas no Brasil mesmo ela teve essa entrada aqui com produção de leite e produção de carne, e até hoje ela está nessa situação, né? Está em todos os continentes, é uma raça considerada cosmopolita, tá certo? E tem a sua, principalmente porque é uma raça de alta produção de carne, né? E é muito interessante, tá? Então, olha para você ver, você tem uma raça que atinge 5.500 litros de lactação e ainda dá machos bons para o abate, é excelente de se cruzar. Então, uma raça é uma raça aí de repente, né, para pequeno produtor, se a gente for pensar bem, né? Menos especializado. Essa outra raça, pessoal, é a Pisgauer,
tá? Se eu não estou enganado, é uma raça alemã, acho que é uma raça alemã, né? Não, austríaca, desculpa, austríaca. Produção de leite um pouco menor, a Pitzgauer, né, em torno de 3.500 a 4.000 litros, né? É um animal de dupla aptidão, um animal que pode ser usado tanto para a produção de leite quanto para a produção de carne, tá certo? Já teve aí vacas atingindo mais de 8.000 litros de leite por dia, por lactação, né? É adaptada a uma variedade de climas, né? Tem a pele mais lisa, mais flexível, né? O que impede principalmente a presença de carrapato de insetos, tá certo? No Brasil, pouca gente cria a Pinzgauer, certinho? Muito mesmo, pouco, gente. E essa, pessoal? Essa é a raça Red Pollet. A raça Red Pollet é uma raça para produção de carne também, mas as vacas possuem uma excelente produção de leite, então é uma raça considerada dupla aptidão. É uma raça inglesa, né? Principalmente assim, de origem inglesa, embora está bem difundida na Austrália, na Nova Zelândia, principalmente, né? Além disso, Canadá também, a Argentina tem a raça Red Pollet, ou Red Poll, tá? A mesma coisa, Red Pollet ou Red Poll, a mesma coisa. O Uruguai também possui, tá certo? A produção de leite é um pouco mais baixa, em torno de 3.500 quilos, mas é uma raça especializada mesmo em produção de carne, e que pode ser usada também para produção de leite. Então, por isso, a gente consegue fazer ela como, né, dupla aptidão e gerar macho para baixo. Altamente prolífica, altamente fértil, tá? Fertilidade muito boa, bem diferente, por exemplo, da raça holandesa, que tem uma dificuldade nessa fertilidade, a raça Red Pollet é bem fértil, tá certo? E essa raça, interessante, que ela foi cruzada em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Eles cruzaram Red Pollet com o Guzerá e formaram a raça Pitangueiras, né? Desculpa, pessoal. A raça Pitangueiras é uma raça brasileira e foi, né, criada aqui no Brasil e é criada baseada no Red Pollet, né? Ela é um cruzamento de um taurino com um zebuíno, né? Para formação. Se eu não estou enganado, ela é 5 oitavos Red Poll e 3 oitavos Guzerá, tá? Outra raça, Caracu. A raça Caracu, pessoal, é uma raça tipicamente do Brasil hoje, né? Chegou aqui no nosso país com as caravelas ainda, lá em 1500, né? 1500, por exemplo, 1532. Então, é considerado um gado já nacional, raça nacional, né? Produção de leite muito pouca, em torno de 2.100 quilos aí, mas olha a quantidade de gordura, 5% de gordura, né? Alto teor de gordura, né? De novo, 5% de gordura, a gente vai ver, isso aqui é, né, produção de búfalo, né? Búfalo que produz 5% de gordura, né? Então, é a raça de bovino mais nacional que nós temos, mais aperfeiçoada, mais dócil, muito manso, né? Muito mais rústica do que a Jessie, por exemplo, né? E é considerada aqui também de dupla aptidão, ou seja, é utilizada para produção de leite e também produção de carne, certo? Essa é a raça Flamenga. Nós temos pouquíssimos animais dessa raça Flamenga aqui no Brasil, muito pouco mesmo, pouquíssimas fazendas. É um animal muito avermelhado, né? Essa cor bem vermelha, forte, né? É um animal, lógico, do norte da Europa, né? Possui um certo nível de rusticidade, possui uma certa facilidade de parto, né? Boa produção de gordura, boa produção de leite, então, de proteína do leite, então de 3,85 aí, né, 3,17, tá certo? As médias nacionais muito baixas, então de 3.500 quilos de leite, né? Olha aí, em 2010 só tinha 50 animais registrados lá no Rio Grande do Sul, tá certo? É também considerada uma raça de dupla aptidão, e é uma raça
muito usada para fazer um queijo, que é chamado queijo brie, né? Eu tenho, inclusive, aqui em casa o queijo brie, é um queijo muito diferente, muito gostoso, muito bom para você comer com castanha e com mel, tá? Também quem gosta muito de utilizar ele normalmente ele derrete mais, dá aquela liga maior. Quem gosta, né, se quiser usar, por exemplo, o queijo brie para, por exemplo, quando você quer fazer, né, alguma comida com queijos, por exemplo, né, com queijo no meio, né, quer ver, por exemplo, um quiche mesmo, você pode usar queijo brie, que é muito bom, tá certo? Mas é um queijo, assim, que eu sei que nem todo mundo gosta muito, tá? Porque tem um gosto um pouco diferente, um queijo mais mofado, né? Mas é uma delícia, eu adoro, né? Como eu sou mineiro, gosto de queijo, então é muito bom, né? Pessoal, então a partir daqui a gente entraria nas raças zebuínas. E como a gente tem 20 minutos só que falta, eu não vou entrar nas raças zebuínas não, porque não vai dar tempo de terminar as raças zebuínas, eu vou ter que parar no meio. Então a gente deixa as raças zebuínas para a próxima aula. Alguma dúvida com relação às raças que a gente falou aqui? Queira fazer algum comentário, pessoal? Fiquem à vontade. Eu acho que se eu tentasse responder as raças, eu ia errar tudo. Ah, mas isso é engraçado, sabe por quê? É muita raça que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Por exemplo, Pitsgauer mesmo, vocês nunca tinham ouvido falar, né? Normanda, vocês nunca tinham visto falar uma raça, não. A própria Flamenga aqui é difícil achar, né? Eu custei achar foto de animais aqui no Brasil. Eu sempre tento achar fotos aqui do Brasil, né? A raça Flamenga mesmo é outra raça diferente, difícil. Agora as outras são mais famosas, né? A Ayrshire é um pouco mais famosa, a Guernsey também é mais famosa, arrisca vocês verem mais, tá certo? Mas tem muito mais raças, tá? Eu deixei lá para vocês, depois vocês dão uma observadinha na página lá nossa do Moodle, né? Eu deixei alguns videozinhos, tá certo? E aí vocês vão ver, tem todos os videozinhos, né, do YouTube que eu achei, por exemplo, falando sobre a raça holandesa, Jessia, Pato Suíço, mas tem outras raças, como por exemplo a Montebellier, né, o gado franqueiro, né, que são usados também, da raça Flamengo, tem alguns videozinhos, tá certo? Eu só não achei vídeos em português, nem da Guernsey, nem da Pitsgauer, e nem da Ayrshire. Eu queria que tivesse dessas raças, para vocês verem também, mas tinha, mas em inglês, né? Aí não tinha muito interesse para vocês, não. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo aí, então? Bom, deixa eu só fazer uma chamada. Hoje tem sabatina, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá na sabatina, tá bom? Deixa eu só fazer uma chamada bem veloz aqui com vocês para a gente parar. Então, só para a gente fazer a chamada aqui, pessoal, rapidinho. Vamos lá. Adriele, eu estou vendo que está aí. Adriele, parabéns, viu? Apresentação lá do FAEG Jovem, gostei de ver sua desenvoltura. Apresentou muito bem, parabéns, tá? Obrigada, Jefferson. Alejandro não está aí. Ana Beatriz está, Antônio Tristão também está, Beatriz está, Carol está, Débora não veio. Eduardo Inácio está por aí. Gabriel de Jesus também está. Gustavo também. Isabela não veio. Isadora. Isabela tem faltado bem às aulas, pessoal. Ela está trabalhando. Joslane está por aí. Laís também. Larissa também. Leonardo também está aí. Ludmila. Marielle. Nauber não. Raí eu vi por aí também. Raí. Holmes.
Thalia não vi e nem Iago. Pessoal, então A é Thalia isso. tava. Thalia estava? Tava, ela saiu um pouco antes de você terminar. Thalia tá difícil demais de mexer com ela. Não tô nem vendo ela aqui, é minha vizinha, não tô vendo ela, hein? Solta um grito aí, vê se ela tá aí. Dá um grito aqui, vai com ela. Ô! Pessoal, então ficamos por aqui, tá certo? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, é só por isso mesmo, tá? A gente vai parar aqui. Com Deus, professor. Até a próxima. Obrigado.